Inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Aviso: se você não está pronto para ter a sua teologia ou religiosidade ofendidas, saia imediatamente deste vídeo. Este material ainda não existe no Brasil, traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Histórias do Sobrenatural, Encontrando Deus no Walmart e Outros Lugares Improváveis. Tyler G. Johnson. Tradução, adaptação e leitura, Mark Janderson, 2023. Agradecimentos. Obrigado a todos que me encorajaram a viver pelo Espírito e não pelas leis naturais deste mundo. Vocês me ensinaram que um evangelho que não tem o milagroso não é o evangelho, porque a Bíblia nunca apresentou nada menos que isso. Bill Johnson, sua humildade e firmeza em buscar e ensinar o sobrenatural me deu muita vida. Obrigado. Heidi Baker, sua vida de intimidade total, bem como pregar o evangelho aos pobres, com sinais e maravilhas, me mostrou o equilíbrio entre o primeiro e o segundo mandamento que desejo seguir fielmente. Você é linda, minha irmã. David Hogan, suas histórias validaram o clamor em meu coração por um evangelho que funcione. Você me mostrou o que significa ser a resposta para aqueles que estão em necessidade desesperada, e a compaixão em que você anda é semelhante à de Jesus. Obrigado por dar tudo e por resistir a qualquer forma de hipocrisia. Mike Bickle, seus ensinamentos sobre Cântico dos Cânticos, jejum e oração revolucionaram minha vida e os milagres neste livro são o resultado. Obrigado. Christine, obrigado pelo amor extravagante que você dá ao noivo e a mim todos os dias. Você é o amor da minha vida e a realização dos meus sonhos de esposa e mãe. A vida não seria vida sem você. Obrigado por suas notas encorajadoras enquanto editava laboriosamente este livro. Você é meu deleite. Adam Short, você é um maravilhoso homem de Deus e meu melhor amigo. Eu estaria muito menos cheio de desejo por Jesus se você não estivesse na minha vida. Estou ansioso por anos, aprendendo com você e extraindo do poço de sabedoria e paixão que Deus colocou em você. Você não tem preço. Jonathan, obrigado por seu riso e amor. Seu desejo de ver a igreja atingir seu potencial criativo resultará em muitos chegando à revelação da verdadeira natureza de Jesus. Obrigado por sua contribuição para este livro, mostrando-me a beleza encontrada em palavras em uma página. Jess, você é como uma irmã perdida que finalmente encontramos. Mark e Lídia, vocês são meus amigos, pais, colegas, ministros e heróis. Sem vocês, este livro não existiria. A pureza de espírito que vocês possuem me surpreende. Vocês confirmaram os anseios do meu coração por intimidade com Jesus e seu poder. Têm sido incansavelmente leal em relação a mim. E não apenas falam sobre viver no reino, mas vivem-no. Aguardo ansiosamente o dia em que precursores receberão a honra que lhes é devida, pois vocês se encontrarão sentados entre reis humildes. Eu amo vocês dois. Prólogo. Por meio deste livro, fui levado a uma visão de alguém que precisava do poder e do amor de Deus para invadir sua vida. Ouvi outras histórias não muito diferentes da que acabei de compartilhar de outras pessoas que leram este livro. Ao lê-lo, alguns entregaram suas vidas a Jesus, alguns foram curados e outros que já conheciam Jesus antes da leitura
foram comissionados para fazer o trabalho do ministério mencionado em Mateus capítulo 10, versículo 8. Em Histórias do Sobrenatural, Tyler mostra que, como crentes, somos chamados a operar nos 2 maiores mandamentos. Primeiro, devemos ser dominados pelo amor dele, experimentando plenamente o quanto Deus gosta de nós e quer namorar sua noiva. Só então podemos começar a cumprir verdadeiramente o 2º mandamento de derramar o amor dele e poder sobre os outros. Não são os talentos que possuímos que nos permitem receber e liberar o reino dos céus na terra hoje. É o que cremos. Deus não está necessariamente procurando pessoas com credenciais, realizações ou posições de prestígio para moldar a história. Em vez disso, ele escolhe aqueles todos que desejam a presença e o poder de Jesus descritos neste livro. Ele está procurando por aqueles que estão com fome. São eles que vão dominar o curso da história. Este livro demonstra a realidade de como Deus criou cada crente para ministrar a plenitude do Evangelho. Não um evangelho que consiste apenas em palavras, mas um evangelho de poder que resulta em milagres e vidas transformadas. As histórias que você lê nas páginas deste livro são exemplos reais e verdadeiros do amor de Deus pelas pessoas demonstrado por alguém que está disposto a crer em Deus e arriscar. Alguém pode fazer esses tipos de curas, milagres, palavras de conhecimento, sinais e maravilhas? Você pergunta. Sim, desde que eles, como Tyler, deem suas vidas para ver o verdadeiro evangelho se manifestar através do desenvolvimento de um estilo de vida de intimidade com Jesus. Fazer isso é caro, mas é um preço pago avidamente por aqueles cheios de paixão e integridade. Somos continuamente inspirados e desafiados a arriscar mais enquanto caminhamos ao lado desse homem. À medida que nos aproximamos e amamos o Espírito Santo, enquanto pedimos grandes coisas a Deus, veremos o céu se abrir e redimir este reino terreno natural. Tyler exemplifica esse tipo de estilo de vida por meio das histórias neste livro. Ao ouvir este audiolivro, você será desafiado a sair e trazer o céu para a terra. Você é chamado para ser um construtor de histórias e libertar os cativos. No momento em que você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, você foi comissionado a fazer o que Jesus fez e até obras maiores do que os milagres realizados por Jesus. Veja João 14, versículo 12. Se você se lançar em fé expressa por meio de riscos, começará a haver um aumento de milagres em sua vida. Eventualmente, você terá o seu próprio livro cheio de testemunhos. Agora vá e cure os enfermos, purifique os leprosos, ressuscite os mortos, expulse os demônios. De graça você recebeu, de graça dê. Veja Mateus capítulo 10, versículo 8. Mark e Lydia Bucket, diretores regionais da Associação Internacional de Salas de Curas. Prefácio. Este é um livro de histórias. Cada testemunho consiste em algum tipo de evento milagroso, como uma cura, milagre, palavra de conhecimento ou salvação. Ao longo da história, o mundo fez o uso da história para ensinar, transmitir valores para a geração emergente, dar esperança e entreter. Não importa qual cultura você observe, a consistência do uso da história é ininterrupta ao longo da história. Histórias são contadas de todas as tribos reunidas em torno de fogueiras, em ambientes remotos, para todas as nações desenvolvidas e prósperas, como testemunhado pela indústria cinematográfica. O mundo gira em torno do uso da história. Mais importante, Deus constantemente lembra seu povo através das Escrituras para lembrar das obras do Senhor. Aprendi que, se não anotar as coisas que Deus fez, vou esquecê-las dentro de alguns anos. Por causa do poder de encorajamento encontrado na lembrança, comecei a escrever atos de Deus que testemunhei. Quando minha fé estava com dificuldades, eu relia as histórias do que Deus havia feito e imediatamente experimentava a esperança e o reabastecimento de minha fé. Deus fez seu povo empilhar pedras memoriais porque ele sabia quais provações estavam diante deles e ele queria
que eles tivessem um reservatório de encorajamento armazenado para quando as provações atingissem. Veja Josué capítulo 4, versículos de 1 a 9. O uso da lembrança te tirará do atoleiro. Além disso, contar momentos em que Jesus fez algo fantástico libera um espírito de profecia. Apocalipse 19, versículo 10 diz: o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. Por causa de sua natureza criativa, o espírito de profecia permite que o milagre relatado aconteça na vida dos ouvintes. Contar histórias do que Jesus fez plantam a semente para que esse milagre brote novamente. O testemunho não é apenas declarar o que Deus fez, mas o que ele fará. Por último, as Escrituras nos dizem que a igreja acabará por vencer o inimigo através de dois meios primários: pelo sangue de Jesus e pelo poder do testemunho. Veja Apocalipse capítulo 12, versículo 11. O uso do testemunho é imperativo se uma pessoa quer viver vitoriosamente. Estar fundamentado nas coisas que Deus fez levará a pessoa a viver como mais do que um vencedor. Deus quer que pensemos e vivamos como avivalistas em vez de sobreviventes. Esta é uma razão pela qual Deus constantemente lembrava seu povo nas Escrituras para lembrar das obras do Senhor. Escrevi este livro como uma forma de não esquecer o que ele fez em minha vida. De forma alguma, este livro foi escrito para me gabar das minhas conquistas, mas sim uma lista de vezes que Deus usou uma pessoa imperfeita para trazer seu reino perfeito para a vida de alguém. Este livro te encorajará em sua fé e te exortará a ser usado por Deus para ministrar sobrenaturalmente. Você será desafiado, edificado em sua fé e cheio de desejo por mais de Jesus. Tyler G. Johnson, 3 de novembro de 2008. Curas. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Isaías 53, versículo 5. Aqueles que creem imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos capítulo 16, versículos 17 e 18. A dança da alegria. Vários anos atrás, meus amigos e eu viajamos para a Mongólia na esperança de que dentro de suas fronteiras encontraríamos o mistério e a maravilha que nossos corações procuravam. Nosso líder nos enviou a um grupo de pessoas que viviam no meio da floresta, a 160 quilômetros da cidade mais próxima. Eles conheceram Jesus 2 semanas antes da nossa visita, e nosso líder sentiu que Deus queria realizar alguma cura física a eles. Após uma longa jornada, saímos de nossa van e começamos a pedir ao grupo de novos convertidos por pessoas que precisavam de cura física. Eu estava totalmente desacostumado com o poder de Deus, mas mesmo assim, comecei a procurar pessoas que precisavam de oração. Um homem me pegou pela mão e me conduziu pelo grupo de novos crentes até uma senhora idosa que estava escondida nos fundos. Seu corpo estava torcido pela artrite reumatoide. Seus braços eram de pouca utilidade para ela e mal conseguia andar. Correr era uma impossibilidade. Ela tinha 74 anos e a claudicação que tinha ao se aproximar de mim revelou que a artrite a acompanhava há anos. Ela lentamente juntou suas 2 mãos amassadas o melhor que pôde, gesticulando para que eu orasse. Ela queria se livrar da dor descomunal que atormentava suas articulações. Olhei esta mulher nos olhos e tudo o que pude ver foi necessidade e expectativa cruas. Eu não sabia orar. Eu nunca tinha visto alguém ser curado antes. Eu não queria ser como a maioria dos ministros que via na televisão. Eu não queria exageros. Eu queria verdadeiro. Em um momento, 3 verdades de repente se tornaram inevitavelmente claras para mim. Primeiro, percebi que Jesus curou todas as pessoas que pediram a ele por cura. Ele nunca disse a uma pessoa que não era sua vontade curá-la. Embora nos 22 anos anteriores da minha vida tenha sido uma pergunta que me perseguiu
em todas as situações. A partir daquele momento, eu não me perguntei mais se era vontade de Deus ou não curar uma pessoa. Segundo, percebi que se Jesus estivesse ao lado daquela mulher, naquele momento, ele a curaria. Ele sempre curou qualquer um que lhe pedisse nos evangelhos. Então, ele curaria agora. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Veja Hebreus capítulo 13, versículo 8. Terceiro, percebi que Jesus estava em mim. Então, ele estava ao lado daquela mulher. Fiz uma oração bem simples. Eu disse: Jesus, cure esta mulher. Nada aconteceu. Então orei novamente, dizendo a mesma coisa. Desta vez ela foi curada. Ela foi tão instantaneamente curada pelo poder e amor de Deus que saiu correndo em disparada pelo campo onde estávamos. Não podíamos falar a mesma língua, mas com certeza podíamos rir na mesma língua. Dançamos no campo, rindo da maravilha e beleza de Deus. E eu nunca vou esquecer isso. O Distrito da Luz Vermelha, agora sem ovos. Alguns dias depois que tive a honra de ver Jesus tocar a mulher com artrite reumatoide, meu amigo Jonathan e eu fomos para o centro da capital da Mongólia, Ulaanbaatar. Começamos a procurar nas ruas por duas meninas que havíamos apresentado a Jesus algumas semanas antes. Sendo as únicas da família que podiam trabalhar, as duas meninas passavam todas as noites na rua do bairro da Luz Vermelha, vendendo ovos cozidos para fazer face às despesas da família. O pai delas havia deixado a família cedo e a mãe não podia trabalhar porque estava muito doente. Quando estavam na rua, essas duas meninas eram abusadas regularmente por homens que estavam bêbados. Seus preciosos ganhos e corpos foram roubados, mas as meninas corajosamente pagaram o custo para atender às necessidades monetárias da família. Recebemos dinheiro extra para esta viagem e esperávamos doá-lo a alguém em necessidade. O coração de Jonathan estava sobrecarregado por essas duas meninas serem educadas. Como a renda de um ano em Ulaanbaatar era de apenas $200, ele decidiu que seria uma quantia apropriada para dar à família, para que as duas meninas pudessem sair da rua e frequentar a escola por um ano. O dinheiro mudaria drasticamente suas vidas. Planejamos entregá-lo indiretamente à família por meio de um missionário local, mas primeiro queríamos conhecer a mãe delas e ver onde moravam. Depois de alguns momentos, procurando pelas garotas no Distrito da Luz Vermelha, Jonathan avistou uma das duas irmãs. Tivemos uma breve conversa com ela por meio de um tradutor. Depois perguntamos se ela nos levaria para sua casa. Ela concordou e entramos em um táxi pequeno e superlotado que saiu do centro de Ulaanbaatar e entrou em um bairro mal iluminado nos arredores da cidade. Ao sairmos do táxi e entrarmos em uma estrada de terra, percebemos que havíamos entrado em um bairro muito pobre. A maioria das casas não passava de barracos. Seguimos nossa amiguinha enquanto ela pulava sobre grandes poças de lama e lixo. Quando chegamos à sua casinha, encontramos sua mãe, que não estava nem um pouco animada por termos entrado em sua casa sem ser convidados. Ela estava acamada e parecia grávida, apesar da idade. A doença se aproveitou tanto de seu corpo que a maioria de seus órgãos inchou para pelo menos dobrar de tamanho, e seu estômago era uma prova visível. Além disso, suas articulações lhe causavam tanta dor que lutar para ir ao banheiro durante o dia roubava-lhe a pouca energia que tinha. Eu não conseguia imaginá-la vivendo muito tempo naquele estado. Enquanto conversávamos com a filha e a mãe irritada, uma ideia começou a tomar forma em minha mente. Por que não orar para que a mãe seja curada? Nós nos sentamos em sua cama e em poucos momentos ela nasceu de novo, obviamente muito branca para a colheita. Em seguida, oramos por sua cura. Enquanto orávamos, a cura e a paz vieram sobre ela e ela adormeceu profundamente. No dia seguinte, a mulher acordou e descobriu que sua barriga não estava inchada com a doença mais plana. Suas articulações estavam completamente livres de dor e seu nível de energia era altíssimo. Ela se sentiu tão bem
que saiu e começou a plantar um jardim enquanto agradecia a Jesus pelo que havia feito. Mais tarde, naquela semana, ela saiu e conseguiu um emprego, e as meninas conseguiram parar de vender ovos à noite no distrito da luz vermelha da cidade. Além disso, a mãe logo começou um ministério nos fundos de sua casa, cuidando de outros menos afortunados do que ela. Uma família foi completamente transformada pelo resultado de uma cura. Um risco de lesão para obedecer. Eu morava em Kansas City e meus amigos e eu estávamos realizando cultos em casa em vez de irmos a um culto de igreja tradicional para a comunhão. Nosso grupo era pequeno, mas unido pelo amor. Nós comíamos juntos e depois íamos para a sala de estar, adorar e orar juntos. Deus se manifestava de várias maneiras. Lembro-me de uma noite em que o amor dele encheu a sala em um grau notável. Todos ficaram ali sentados, maravilhados sem dizer nada. Uma querida amiga nossa começou a tremer incontrolavelmente porque o amor entrou na sala muito intensamente. O tremor foi causado por áreas de escuridão em sua vida e não foi uma manifestação do Espírito Santo. A presença de Deus estava forçando os demônios em sua vida a se revelarem, embora desejassem permanecer escondidos. Oramos por ela e ela foi liberta. Ela se tornou uma pessoa completamente diferente depois de experimentar a libertação. Se você deseja ficar saudável, entre na presença dele. Isso fará com que as impurezas subam à superfície. Em outra noite, alguns de nós estavam procurando o jantar para o nosso momento de comunhão. A porta da frente se abriu e nossa amiga Anne Mary entrou na sala. Ela não estava caminhando, mas estava sendo carregada por outras pessoas. Ela compartilhou que mais cedo naquele dia havia machucado gravemente a parte inferior das costas, a ponto de não conseguir mais andar sozinha. A dor era avassaladora. Jantamos e depois fomos para a sala orar como de costume. Anne Mary estava chorando, então decidimos orar por sua cura. Ela se deitou de bruços e nós colocamos nossas mãos em suas costas. Enquanto fazíamos várias orações, lembrei-me do nível de obediência à voz que os que curavam antigamente andavam. Smith Wigglesworth faria qualquer coisa que Deus lhe pedisse para fazer, até mesmo bater nas pessoas. O estranho é que as pessoas sempre eram curadas quando ele fazia algo que normalmente infligiria dor a alguém. Smith andou na fé tão profundamente que leis naturais continuamente se curvavam em rendição a Jesus nele. Em uma ocasião, Wigglesworth deu um soco diretamente na área do estômago de um homem que tinha câncer. Como o homem estava acamado, ele veio à reunião de cura em uma maca. O homem estava tão perto da morte que seu médico foi obrigado a acompanhá-lo no encontro. Quando Smith socou o homem, seu coração parou de bater. O médico disse a Smith que iria prendê-lo por matar seu paciente, mas Deus havia mandado Smith fazer isso. Então, ele se manteve firme e continuou a seguir a fila de oração sem se abalar. Na verdade, Smith virou-se enquanto se afastava do médico e disse: "Ele está curado." Obviamente não estava Smith. O homem estava morto, mas a fé enxerga aquilo que ainda não é uma realidade como uma realidade presente. Ver Hebreus capítulo 11, versículo 1. 2 minutos depois, o homem pulou da maca, ressuscitado e totalmente curado. Em outra ocasião, Smith chamou uma criança que estava completamente paralisada para fora do palco onde ele estava. Ele chutou a criança como se fosse uma bola de futebol e dizem que o menino caiu no chão correndo, completamente restaurado. Se isso não desafia suas suposições sobre como Deus age, não sei o que desafiará. Esse nível de obediência me deixa desconfortável, para dizer o mínimo, mas é preciso julgar uma árvore pelos seus frutos. A realidade é que Smith viu muitas pessoas sendo curadas por quem outros já haviam orado e desistido. Obviamente, você tem que saber que está ouvindo a Deus quando se move em obediência em um nível tão extremo. Enquanto estávamos orando, o Senhor me disse para encontrar o lugar nas costas de Anne Mary que mais doía e depois pressionar com força. Ele me disse que se eu não pressionasse com força, ela não seria curada. Ele queria ver
se eu o obedeceria acima de preservar um nível de relacionamento com uma boa amiga. Ele queria ver se eu estava mais cheio do temor do homem ou do temor de Deus. Então eu pressionei com força. 1 minuto depois, minha querida amiga Johanna agarrou as mãos de Mary e a levantou. Quando Mary se levantou e se moveu, ela percebeu que a dor que estava sentindo de repente desapareceu. A alegria nos dominou. Ligamos a música de adoração e Mary irrompeu pela porta da frente e correu para o quintal, quando 5 minutos antes ela nem conseguia andar. Ela começou a dançar diante do Senhor, curvando seu corpo de maneiras belas. Ela estava curada. O resto de nós se juntou a ela no jardim da frente, dançando e cantando diante do Senhor com música de adoração estridente. Os vizinhos devem ter pensado que tínhamos enlouquecido. A fé de uma criança. Minha amiga Christine e eu, junto com meus 2 sobrinhos, Jamie e Jonah, decidimos ir ao Walmart para orar pelos enfermos. Jonah tinha 4 anos, Jamie tinha 6. Estacionamos o carro do lado de fora da loja e ficamos esperando no Senhor por um breve período de tempo. Pegamos algumas imagens de pessoas que Deus queria tocar, dividimos em 2 grupos e saímos do carro. Jamie e eu éramos uma equipe e Christine e Jonah eram outra equipe. A primeira imagem que Jamie e eu tínhamos anotado era de um tecido com listras horizontais azuis e brancas. Não sabíamos qual problema a pessoa que vestia as listras tinha em seu corpo, mas decidimos que Deus nos mostraria quando a encontrássemos. Nós caminhamos algumas vezes pela loja, procurando por essa pessoa misteriosa. Os olhos de Jamie estavam atentos como a de uma águia circulando um lago, procurando aquele peixe perfeito para pegar. Eu adorava observá-lo antecipar e esperar que Deus agisse de maneiras miraculosas. Então, de repente, lá estava ela. A blusa listrada azul e branca. A dona das listras azuis e brancas era uma garota com pouco mais de 16 anos. Ela estava na fila, pagando pelos itens que havia escolhido. Os olhos aguçados de Jamie a identificaram de longe e começamos a caminhar em direção a essa estranha, sem saber o que diríamos quando chegássemos lá. Uma vez que estávamos ao lado dela, perguntamos se havia algo errado com seu corpo, porque Deus a havia destacado para nós e críamos que Ele queria curar o que havia de errado com seu corpo. Nesse momento, percebi que a mulher ao lado dela era sua mãe, pois a menina olhou para ela com olhos arregalados e disse: "Nossa, que loucura! Eu estava acabando de contar para minha mãe que meu ombro e meu cotovelo começaram a doer muito nos últimos dias. Estávamos conversando sobre o que deveríamos fazer e pensando que eu precisava consultar um médico." No momento em que ela disse isso, um cara se aproximou e ficou atrás dela. Era seu irmão. Agora não tínhamos apenas uma garota, mas uma família inteira poderia ver Deus se exibir. Perguntei-lhe se poderíamos orar por cura e ela concordou. No meio dos corredores do caixa, com as pessoas zumbindo ao nosso redor, levantei Jamie em meus braços para que ele pudesse alcançar o ombro e o cotovelo dessa garota. Eu queria que Jamie fosse o único a orar, por muitas razões. As crianças podem realizar milagres melhor do que os adultos. Jesus disse que o reino pertence àqueles como as crianças. Veja Mateus 19, versículo 14. As crianças são uma porta de entrada para o reino milagroso. Elas creem. A vida é simples para uma criança. Elas sabem que Deus é bom e, como resultado, sabem que Ele quer que as pessoas fiquem boas. Além disso, elas não estão ameaçando um estranho. Muito poucas pessoas vão recusar uma criança quando a criança pergunta se pode orar pelo adulto. Jamie gentilmente colocou suas mãozinhas no ombro dessa garota e fez uma oração mais linda e cheia de fé. Jesus, cure este ombro. Nós sabemos que o Senhor ama as pessoas. Faça o ombro dela ficar melhor. A oração de Jamie fez com que a atmosfera ao nosso redor mudasse. Eu podia sentir o céu preencher o espaço ao nosso redor, como se o ar se tornasse mais espesso da maneira mais deliciosa. Senti os prazeres que a presença de Deus traz, e isso me deixou agradavelmente tonto.
coloquei Jamie novamente no chão e pedi à garota para tentar fazer algo com o ombro que antes causaria dor. Ela começou a mover o ombro e um sorriso imensamente grande se estampou em seu rosto. Ela olhou para sua mãe e disse: "Não dói. Não estou acreditando. Estava doendo apenas alguns minutos atrás." Em seguida, perguntei como estava o seu cotovelo. Ela verificou e disse que ainda doía. Eu peguei Jamie novamente, ele colocou as mãos no cotovelo dela e orou de novo. Ela começou a mover o braço para que seu cotovelo fosse exercitado, e o sorriso que havia se espalhado antes era visível novamente. Nós recuamos e dissemos: "Jesus fez isso para mostrar que Ele te ama." Em seguida, nos afastamos e os deixamos naquele estado de perplexidade. Olhei para Jamie. Ele estava vasculhando a loja para sua próxima vítima. Eu disse: "Jamie, Deus acabou de usar você para curar alguém." Ele simplesmente disse "sim" e continuou andando, olhando ao redor da loja. Eu não entendi o comportamento e a reação de Jamie ao que tinha acabado de acontecer. Ele não entendia o que acabara de acontecer na ponta dos dedos. Ele estava sobrecarregado, ou pior, ele achava que era ele quem fazia o milagre acontecer. Eu não conseguia discernir o que ele estava sentindo ou pensando. Então eu percebi. Jamie não estava surpreso que Deus havia curado alguém através dele. Ele não estava faltando entusiasmo ou admiração. Era como se, com sua postura confiante, ele estivesse dizendo: "E por que não? Se Deus é realmente Deus, e Ele é o meu Deus, então por que as pessoas não seriam curadas quando eu impusesse as mãos e orasse?" Jamie não estava se vangloriando de si mesmo. Ele estava confiantemente glorificando a Deus. A maioria das pessoas passa a vida inteira e nunca viu um milagre acontecer diante de seus olhos quando impõe as mãos nas pessoas, mas Jamie viu isso acontecer quando ele tinha apenas 6 anos. Ele cria que Deus era bom e tinha a fé de uma criança. O reino pertence a tais como estes. A fumaça enche o templo. Percebi que, mesmo antes de eu me conscientizar do Espírito Santo, eu já interagia com ele sem saber. Por exemplo, quando fui salvo pela primeira vez, eu me pegava respirando profundamente ao longo do dia e não fazia ideia do porquê. Tudo o que eu sabia era que, depois de fazer isso, eu me sentia cheio de Deus. Não era uma simples respiração do ar. Era como se eu estivesse recebendo algo em meu corpo que era vivificante, ainda que invisível. Nunca compreendi completamente a lógica por trás disso. Eu tenho um vídeo de mim mesmo pregando logo depois de ser salvo. É engraçado como você pode me ver pausar entre as frases em alguns pontos, inspirar algumas vezes e continuar falando. Naquela época não juntei os pontos e percebi que toda vez que eu inspirava, o Espírito Santo me enchia. Embora naquela época eu não tivesse muita base bíblica para o que estava acontecendo, funcionava para mim mesmo assim. Por vários anos, tive o privilégio de ministrar nas salas de cura, onde oramos pelos enfermos e pelos famintos por mais de Deus. Uma noite, um homem veio para orar e tinha enfisema. Ele e sua esposa tinham conhecido Jesus apenas umas semanas antes e seus corações eram incrivelmente flexíveis. Eles estavam famintos por mais de Deus e criam que Deus era a resposta para todos os seus vícios, escassez financeira e problemas físicos. O enfisema era resultado de todo o tabagismo que o homem havia praticado. O casal não era refinado, nunca havia estado em um ambiente religioso antes e possuía um nível maravilhoso de expectativa em relação a Deus de que ele agiria em nome deles. A ausência de pensamento religioso impediu que uma caixa fosse criada em torno de Deus e, naturalmente, o convidou a trabalhar de qualquer maneira que achasse adequada, mesmo que fosse controversa. As pessoas religiosas colocam Deus em uma caixa para que sintam que o entendem e como ele trabalha. É uma questão enraizada no controle, que se resume ao medo, e medo é pecado. Mas esse casal não era assim. Eles não se importavam com a forma como as respostas vinham. Eles apenas queriam que as coisas fossem curadas. Eles não tinham limites.
Eles não tinham uma agenda sobre como Deus poderia ou não poderia agir. Como resultado, seus corações estavam receptivos e moldáveis de uma maneira belíssima. Enquanto orávamos por esse homem, tive a forte impressão de que havia fumaça sagrada na sala. Eu nunca tinha ouvido falar disso antes. Senti como se o Senhor estivesse me dizendo que esse homem simplesmente precisava respirar essa fumaça e seria curado. Eu estava atrás dele, então me aproximei pela frente e segurei suas mãos para orar. Olhei para o peito dele e fiquei surpreso ao ver que na frente de sua camisa estava escrito simplesmente "Respire". Aquilo foi confirmação suficiente para mim. Eu disse a ele para respirar a presença de Deus e seus pulmões seriam curados. Ele deu algumas respirações curtas, com chiado e tudo. Eu disse: "Não, estou falando de respirações profundas. Vamos lá, inspire com fé." Ele começou a respirar profundamente, devagar e de forma contínua. Tossiu algumas vezes e depois continuou a respirar profundamente, repetidamente. Após cerca de 1 minuto, o chiado desapareceu. Ele olhou para nós e disse: "Bom, está melhor com certeza." Oramos e profetizamos sobre ele por um tempo. Então ele saiu e outra pessoa entrou na sala para a oração. Na semana seguinte, vi o homem e sua esposa sentados, empolgados na sala de espera das salas de cura, querendo mais orações. Nós os trouxemos para a sala de oração e perguntamos como eles estavam. O homem olhou para nós e disse: "Meus pulmões estão curados. Eu tenho sido capaz de respirar bem na última semana. Acordei na manhã depois que vocês oraram por mim e pude respirar perfeitamente." Eu o escutei respirar profundamente e, com certeza, a respiração ofegante que ele tinha 1 semana antes tinha ido embora. Comecei a buscar a Deus nessa realidade bizarra da fumaça sagrada. Surpreendentemente, a fumaça sagrada é mencionada em Isaías capítulo 6 e Apocalipse capítulo 15. Começou a ficar claro para mim que a fumaça deste mundo é uma falsificação da fumaça que é concebida pela presença de Deus. Pelo fato do inimigo não ter a capacidade de criar, sua única opção é distorcer as coisas que Deus criou. A fumaça deste mundo prejudica nossos corpos, mas a fumaça sagrada cura nossos corpos. Da mesma forma, enquanto o uso de drogas abre um portal para o reino demoníaco, a fumaça sagrada do céu abre um portal para os reinos celestiais. Se inalarmos a fumaça do céu enquanto oramos, podemos visitar os reinos celestiais com facilidade. Afinal, somos o templo de Deus. Isaías 6, versículo 4, nos diz que o templo estava cheio da fumaça quando Deus apareceu. O templo precisa ser preenchido, então inspire a presença dele. O Espírito Santo está em você, mas ele também está ao seu redor. Acolha-o profundamente e colha os benefícios de ser cheio de Deus. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Womack,
Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. 3 pelo preço de 1. Eu estava em uma conferência. O palestrante pediu às pessoas com artrite que levantassem as mãos para que aqueles na multidão ao redor delas pudessem colocar as mãos sobre elas e orar por cura. Alguma coisa deve ter acontecido, porque todas as pessoas em que coloquei minhas mãos foram curadas. 3 pessoas foram curadas, uma após a outra. Uma mulher tinha um dedo artrítico que a impedia de dançar diante do Senhor. Deus odeia quando algo nos impede de adorá-lo em total liberdade. Um cara não conseguia levantar as mãos acima da cabeça por causa da dor nos ombros. Ele foi curado. Por fim, uma mulher não podia dobrar o joelho sem dor extrema, o que a deixava também incapaz de dançar em adoração. Ela começou a rir e chorar enquanto o Senhor a curava. Quando o louvor começou novamente, foi incrível ver a alegria irradiar dela enquanto dançava. Temos que orar pelos enfermos e crer que Deus os curará. A oração feita com fé mudará circunstâncias. Ao mesmo tempo, devemos orar por qualquer pessoa que pudermos, mesmo que não sintamos fé. Somos ricamente recompensados quando o fazemos. Busque e encontre. Depois de treinar um grande grupo de pessoas sobre como ouvir a voz de Deus e depois alcançar aqueles que não o conhecem, nos dividimos em grupos menores e fomos para as ruas de Spokane, em Washington. Através do evangelismo profético, nosso grupo invadiu bares, infiltrou-se em lojas, inundou as ruas e viu pessoas salvas e curadas. Durante a oração com meu grupo, eu tinha visto a imagem de uma blusa vermelha e sabia que o dono da blusa sofria de enxaqueca. Outra mulher do meu grupo também tinha visto uma camisa vermelha em oração, o que foi a confirmação de que estávamos ouvindo a Deus. Depois de caminhar pelo centro da cidade e orar com algumas pessoas, nos deparamos com uma garota vestindo uma blusa vermelha. Perguntamos se ela sofria de enxaqueca. Ela sorriu e disse que sofria de enxaquecas e até mesmo estava com enxaqueca no momento em que abordamos. No momento em que nos aproximamos, ela foi curada da enxaqueca. A presença de Deus a curou na hora, sem sequer orarmos por ela. É o que eu gosto de chamar de cura pela presença. Ela não conhecia Jesus. Havia saído do trabalho para poder comer, pensando que isso poderia aliviar sua dor de cabeça. Mas ela não tinha começado a comer, então eu vi a palavra apartamento. Acontece que ela estava no meio de uma decisão sobre se deveria comprar uma casa ou alugar outro apartamento porque seu contrato estava vencido. Oramos com ela sobre sua situação e seguimos nosso caminho. Você carrega a presença de Deus de uma maneira tremenda. Ele está vivo em você e irradia de você de tal forma que carregaria seus olhos se você pudesse ver sua realidade. Quanto mais cremos que Ele é grande em nós, mais vemos as atmosferas ao nosso redor mudarem, o que resultará sem esforço em curas, milagres, sinais e maravilhas. Deus é muito maior do que qualquer outra coisa fora de você. O que está dentro de seu coração e possuindo o seu espírito
tem mais poder do que qualquer bomba atômica que já foi criada. A vitória mora dentro de você. Comece a crer que os mortos serão ressuscitados em necrotérios quando você simplesmente passar por sua funerária local. Por que não? Somos nós que somos pequenos, não ele. Comece a crer que ele é grande por dentro e então deixe-o sair. Aventuras espirituais. Certa vez, ouvi falar de um ministro que teve uma experiência incrível enquanto realizava uma cruzada em Uganda. Um feiticeiro estava atrapalhando a cruzada, ordenando que as nuvens fizessem chover dia após dia. A chuva fez com que milhares de pessoas fugissem para se abrigar debaixo de árvores e prédios próximos, em vez de ficarem no campo da cruzada, onde podiam ouvir a mensagem do evangelho sendo pregada pelo sistema de alto-falantes. Muitos cristãos locais imploraram ao evangelista que não desafiasse esse homem, porque ele tinha a reputação de ser capaz de matar com feitiçaria qualquer um que cruzasse seu caminho. Não havia homem mais poderoso em feitiçaria em todo o país, e ele era conhecido nacionalmente. Tornando-se cada vez mais frustrado, o evangelista buscou a Deus para saber o que fazer. O Senhor lhe disse para continuar como planejado e não se preocupar com o feiticeiro. O Senhor deixou claro que cuidaria do feiticeiro. Na manhã seguinte, enquanto o evangelista se dirigia para o terreno da cruzada, ele notou que o feiticeiro não estava no meio do campo como estava todos os dias anteriores, mas estava no palco. Chocado, o evangelista se perguntou como o feiticeiro enganou toda a sua equipe para permitir que esse homem subisse na plataforma. Sem acreditar no que estava testemunhando, ele começou a perguntar aos pastores ao seu redor: "O que o feiticeiro está fazendo no palco?" Os pastores timidamente disseram ao evangelista para perguntar ao próprio feiticeiro. Os pastores pareciam assustados ou, na melhor das hipóteses, envergonhados. Naquele exato momento, o feiticeiro avistou o evangelista e instantaneamente começou a caminhar em direção a ele. Com o evangelista corajosamente se mantendo firme, o feiticeiro caminhou rapidamente até o ministro e, com o rosto a apenas alguns centímetros do homem de Deus, disse: "Você estava no meu quarto ontem à noite." Confuso, o evangelista garantiu ao feiticeiro que ele estava em seu próprio quarto de hotel na noite anterior, dormindo um pouco. O feiticeiro insistiu: "Não, você estava no meu quarto ontem à noite." O evangelista foi incapaz de impedir o feiticeiro de acreditar que ele havia invadido sua casa e entrado em seu quarto, apesar dos argumentos lógicos que lhe deu. Nenhuma quantidade de persuasão iria mudar a mente do feiticeiro. Finalmente, o feiticeiro disse: "Você não entende. Eu percebi que você estava dormindo em seu quarto de hotel na noite passada. Eu acredito em você, mas você entrou no meu quarto ontem à noite, me acordou e me falou sobre Jesus. Você me levou a entregar a minha vida a Ele e torná-lo Senhor e Salvador da minha vida. Agora sirvo a Jesus e dei as costas à feitiçaria." Embora ele estivesse dormindo, Deus tomou o espírito do evangelista e o manifestou no reino natural para trazer o feiticeiro à salvação. O ex-feiticeiro, então, pegou o microfone e declarou a toda a assembleia de pessoas presentes que o Deus do evangelista era maior do que os espíritos que lhe havia servido anteriormente. Ele estava esperando no palco porque estava muito animado para contar ao evangelista sobre o que havia acontecido com ele. Muitas pessoas entregaram suas vidas a Jesus como resultado da profissão desse homem sobre o poder de Deus. É estranho, mas é possível que nosso espírito se aventure enquanto dormimos. Deus é tão incrivelmente gracioso que Ele nos usará até mesmo em nosso sono para promover o reino. Esta história e o que ela me ensinou sobre tradução me veio à mente em um dia por causa de algo que aconteceu com meu filho. Quando nosso filho tinha 6 meses, ele acordou muito cedo uma manhã com uma temperatura perigosamente alta. Oramos por ele, demos-lhe vários tipos de remédio para baixar a febre e demos banho nele. Mas apesar de tudo que tentamos, sua temperatura continuou a subir. Comecei a jejuar. Toda vez que nos preparávamos para ir ao hospital, sua temperatura diminuía brevemente. Uma vez que desistíamos de ir, sua temperatura aumentava ainda mais do que antes. Não sabíamos o que fazer,
além de resistir ao medo e continuar crendo que Deus agiria em nosso favor. Uma coisa é crer em Deus pela cura de outras pessoas, mas o que você crê é completamente provado quando a doença atinge sua própria família. Seu evangelho deve funcionar dentro e fora de casa. Decidimos permanecer na fé, embora o medo estivesse rasgando a porta de nossos corações, persistindo para entrar. Devido ao cansaço extremo de acordar tão cedo e a constante atenção necessária ao cuidar de um bebê doente, Christine e eu, juntamente com o nosso filho, tiramos uma soneca. Enquanto dormíamos, tive um sonho em que minha esposa e eu estávamos sentados na primeira fileira de uma pequena igreja, enquanto um poderoso homem de Deus, chamado David Hogan, pregava. No final de seu sermão, ele perguntou: "Quantos de vocês foram arrebatados no espírito para participar desta reunião?" Embora no sonho eu tivesse certeza de que havia chegado de carro, meu braço se levantou involuntariamente. Ele olhou para nós e reconheceu nossa presença. Então eu acordei. No momento em que acordei, Deus claramente me disse para que Christine e eu impuséssemos nossas mãos sobre Joshua novamente, orando por sua cura. Fizemos isso, e sua temperatura voltou ao normal. Ela não voltou a subir, e ele foi curado. Eu pensei sobre o que tinha acontecido por algum tempo. Enquanto Christine e eu não tínhamos a unção para quebrar essa febre, David Hogan tinha. Em meio à nossa falta, Deus é misericordioso. Ele literalmente nos enviou a David Hogan para que a unção que está sobre ele pudesse chegar sobre nós. Embora estivéssemos dormindo, Deus levou nossos espíritos onde Davi estava ministrando naquela hora específica, no reino natural. O Senhor manifestou fisicamente nossos espíritos na vida real para que pudéssemos obter o que precisávamos para que o nosso filho se recuperasse. Estranho ou não, funcionou. Também não sei como os ossos de um profeta ressuscitaram os mortos, mas está na Bíblia. Veja 2 Reis capítulo 13, versículos 20 e 21. Assim, é a época em que Filipe foi arrebatado do eunuco etíope pelo Espírito e apareceu de repente em Azoto. Veja Atos capítulo 8, versículos 39 e 40. E aí, gostou dessa primeira parte? Sua teologia foi ofendida? Eu espero que sim. Eu espero que a mensagem desse audiolivro mexa com seu espírito e elimine da sua vida todo o espírito religioso. Se você está gostando, deixa o seu like e continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!